Relativamente ao webinar de hoje, ele é dedicado aqui ao ABOE LIMS aplicado na área farmacêutica e biotecnológica. O meu nome é Teresa Moreira, eu sou gestora comercial da Ambidata e em conjunto com a Diana Ribeiro, que é a diretora comercial, vamos então falar deste tema onde inicialmente abordaremos de uma maneira genérica como a inovação, a qualidade e a segurança são importantes para este tipo de indústrias. No ponto 2, iremos também falar sobre o artigo da CFR 21 e a sua aplicação no ABOE LIMS. E por último, de que forma é que o ABOE LIMS se pode tornar aqui um aliado na indústria farmacêutica e biotecnológica. Este tipo de indústrias nem sempre foi como hoje as conhecemos, independentemente da época, sempre houve o interesse e a necessidade do desenvolvimento de novos medicamentos, processos e metodologias. E o avanço na investigação científica constitui aqui um dos fatores essenciais para a evolução deste tipo de indústrias, contribuindo para o desenvolvimento, para o crescimento e competitividade destas empresas. A inovação é sim um fator-chave para que um laboratório consiga entrar e permanecer no mercado com sucesso. Os laboratórios deste tipo de indústrias deparam-se com grandes desafios, seja na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos ou metodologias analíticas, seja nos estudos de estabilidade, nos ensaios clínicos, aliados também à monitorização ambiental e, na verdade, este tipo de indústrias, como sabemos, têm auditorias recorrentes de avaliação e cumprimento das boas práticas de fabrico, sendo assim crucial uma otimização e controlo de todos os processos. Alcançar a excelência operacional, tendo por base um sistema sólido de gestão laboratorial, é sim essencial para este tipo de setores. A amplitude de atuação de um software LIMS permite assim à indústria coordenar de forma minuciosa todas as fases do processo, garantindo a qualidade dos mesmos. Para além da qualidade, é também importante a segurança. Este tipo de indústrias são dos setores melhores controlados e regulamentados, com a presença de autoridades reguladoras e a legislação, tendo por base assim as boas práticas clínicas, laboratoriais e de manufatura. Aqui a autoridade americana, FDA, estabelece assim os requisitos relativos aos registros eletrónicos, às assinaturas eletrónicas, e esta norma foi criada tendo como objetivo regulamentar os sistemas digitais de informação. Passo agora a palavra à Diana, que irá abordar em maior detalhe este tema. Olá, bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir bem. Espero que estejam todos bem também, de saúde. Enfim, vou começar por um ponto que tem a ver com a CFR 21 que a Teresa já falou, a parte 11,
Não vou abranger, ou seja, a ideia deste webinar não é dar-vos uma formação sobre isto, nem pouco mais ou menos, mas sim é explicar-vos quais são os principais pontos e que algumas aplicações depois têm ao nível do Labo Elims, porque é isso que nós estamos a mostrar aqui, ok? Esta área, a CFR 21 Part 11, tem como objetivo descrever os requisitos a cumprir pelos laboratórios que pretendem adotar a regulamentação ou que já o estejam a fazer da FDA, obviamente esta área, não é? CFR 21 Part 11, bem como indicar de que forma é que a nossa solução Labo Elims garante o cumprimento aos mesmos, ok? Para isso, nós vamos falar em duas nomenclaturas. Porquê? Porque recorremos à análise de dois documentos, que é, obviamente, a CFR parte 11, no que diz respeito aos registros eletrónicos, assinaturas eletrónicas, e também a Guidance for Industry, que funciona da mesma forma e abordamos exatamente os mesmos temas. Mais uma vez, registros eletrónicos e assinaturas eletrónicas. Primeira parte, as ideias gerais, não é? Começando por esta área. Nesta secção, a regulamentação da CFR 21 define que os critérios a cumprir para que a FDA considere que os registros e as assinaturas eletrónicas sejam equivalentes a registros em papel e assinaturas manuais, que esta regulamentação é apenas aplicável a registros eletrónicos enviados para a FDA e não é aplicável em registros em papel enviados para a mesma, ok? Estamos-nos a basear em registros eletrónicos. Que as assinaturas eletrónicas ou os certificados digitais tenham a mesma validade que as assinaturas manuais. Outro ponto, que diz respeito aos registros eletrónicos que cumpram os requisitos da CFR 21, têm que ter a mesma validade que os registros em papel equivalentes e que os sistemas eletrónicos, seja ao nível do hardware e software, estejam disponíveis para inspeção quando há uma auditoria por parte da FDA. O documento Guidance for Industry, a diferença com aquilo que eu vos estou a mostrar agora, esclarece que só é aplicável a regulamentação para quando as entidades estabelecem nas suas regras que os registros válidos são os registros eletrónicos ou que os registros eletrónicos são os que são enviados para a FDA. Caso a entidade estabeleça que os registros a enviar para a FDA são os registros em papel, obviamente aqui a CFR 21 Part 11 não é aplicável, ok? No primeiro caso, a regulamentação é aplicável aos seguintes registros ou assinaturas eletrónicas, ou seja, de acordo com as regras estabelecidas, a entidade deverá documentar a decisão de que os registros eletrónicos estão sujeitos à aplicação da regulamentação e as regras estabelecidas deverão documentar quais são os registros que são suportados por registros eletrónicos ou em registros em papel e que os registros que não são submetidos à FDA, mas que são usados na produção dos registros submetidos, só estão sujeitos se estiver estabelecida esta regra e se o registro for eletrónico. Tudo isto culmina nas assinaturas eletrónicas ou certificados digitais que se pretendem que tenham o mesmo valor, ou seja, que sejam equivalentes que as assinaturas manuais. Okay? Vou entrar um bocadinho em detalhe. No que diz respeito à implementação desta regulamentação, é importante que as entidades possam utilizar os registros e as assinaturas eletrónicas em vez dos registros em papel e as assinaturas manuais, e que as entidades possam enviar informação para a FDA em formato eletrónico e com as assinaturas eletrónicas, desde que cumpram alguns dos requisitos que nós vos vamos apresentar a seguir. Ou seja, nós vamos ainda subdividir estas áreas em registros eletrónicos e assinaturas eletrónicas, falar um bocadinho em que consiste a regulamentação, o que é que a regulamentação diz e de que forma é que o Labo Elims dá resposta a estas áreas. Okay? Se, entretanto, tiverem alguma dúvida, vão colocando no chat, estejam perfeitamente à vontade, está bem? Nós aqui conseguimos ver as vossas questões, estejam à vontade para colocar as questões que entenderem. Uma das áreas, registros eletrónicos. Nesta secção, o que a regulamentação diz é que as entidades deverão definir os procedimentos para garantir a autenticidade
integridade e confidencialidade dos registros eletrónicos. De uma forma resumida, esta área define que as assinaturas eletrónicas ou os manuais efetuados sobre os registros eletrónicos devem estar ligados aos mesmos, de forma a assegurar que não possam ser separados, eliminados ou transferidos com o objetivo de falsificar os registros eletrónicos. Como é que o LabWell-IMS dá resposta a isso? De várias formas, ok? E em diferentes áreas e em diferentes módulos. O LabWell-IMS implementa uma série de regras que permite garantir a exatidão e a precisão dos resultados dos ensaios. E aqui dou especial destaque para o módulo de controle de qualidade, apesar de hoje não iremos abordar esse módulo, mas enfim, como a Teresa disse, vocês podem consultar o nosso canal do YouTube, onde tem lá um webinar específico à área de controle de qualidade. E a funcionalidade de gestão dos dados primários e formas de cálculo, assim como o sistema de auditing que garante automaticamente a evidência dos registros alterados ou inválidos. Ou seja, o sistema de auditing garante automaticamente o registro de todas as operações efetuadas pelos utilizadores, incluindo o acesso a todos os módulos da aplicação. Okay? Quem diz módulos diz registros, obviamente, desde que tenha permissões para isso. No que diz respeito à autenticação e confidencialidade, o sistema possui na sua área de autenticação a capacidade de definir níveis de acesso totalmente personalizados e que podem ser feitos de diferentes formas. O mais comum é o login e a password. Já há empresas a utilizar também a autenticação por Active Directory ou por leitura de dados biométricos. Aqui sim tem sido uma introdução nova ao nível destas indústrias, a questão da leitura do dado biométrico. No que diz respeito aos passos de verificação, o LabWell-IMS implementa um workflow com fases ou processos de verificação sequenciais configuráveis pelo laboratório, de forma a que os registros sejam devidamente validados de acordo com os processos do laboratório. Okay? A ideia é garantir efetivamente o processo todo eletrónico ao nível dos passos e das operações que são feitas ao nível do laboratório. Já falei um bocadinho do auditing, dizer-vos ainda que todos os registros de audit trail incluem a informação do nome do utilizador, data e hora do registro, razão do registro e a operação realizada, ou seja, depois tem essa informação disponível e ela depois também é consultável. E um outro tema que tem a ver também com o acesso e principalmente com as seguranças das passwords. É possível garantir que a password é verificada ou revista periodicamente, existindo no LabWell-IMS a capacidade de integrar a obrigatoriedade da alteração periódica da password para os diferentes users. Okay? Como eu disse no início, volto a repetir, isto não é uma formação sobre a CFR21, mas sim como é que o LabWell a dar resposta a alguns dos pontos que são importantes, nomeadamente registros eletrónicos e um outro ponto que é o que eu vou falar agora que tem a ver com as assinaturas eletrónicas. No que diz respeito às assinaturas eletrónicas, nesta secção o que a regulamentação define é que os requisitos a cumprir pelas assinaturas eletrónicas, os componentes e controlos a implementar nas assinaturas e os controlos necessários para a identificação dos users e passwords de acesso sejam feitos de forma a assegurar a sua segurança e integridade. Ou seja, o que o LabWell-IMS faz é gerir todos os registros em formato eletrónico, sendo possível gerar sempre um ficheiro em formato PDF, obviamente com toda a informação existente no sistema, que seja introduzida e registada no sistema, que seja certificado digitalmente esse documento, de maneira a que, se for efetuada qualquer alteração ao registro eletrónico, neste caso estou-me a referir aos PDFs, de imediato o certificado digital indica que o a implementação da certificação digital por utilizador responsabiliza, obviamente, legalmente os mesmos, ok? Pelos resultados dos seus registros no software. E no que diz respeito à utilização do certificado pelo utilizador, o certificado é selecionado pelo software automaticamente e em função do utilizador, não sendo possível utilizar um certificado digital por outro utilizador que não o dono do mesmo. Okay?
Ou seja, o que eu vos quis passar foi algumas informações sobre em que é que consiste uma das regulamentações da área farmacêutica e da área da biotecnologia. Há muitas mais. Teríamos aqui informação para outros webinars, mas foi apenas para fazer aqui uma pequena introdução, uma regulamentação e de que forma é que o Lab ELIMS pode responder integralmente a essas áreas. Vou passar a mostrar-vos algumas das funcionalidades que eu já vos referi, mas acima de tudo vou-vos mostrar um processo de configuração. Isto não quer ser uma demo e nós depois estaremos disponíveis se eventualmente tiverem essa necessidade e interesse para vos fazer uma demo específica para a vossa realidade, mas mostrar-vos algumas das funcionalidades que permite a esta tipologia de laboratórios dar resposta à necessidade do dia a dia, ok? Começando pela área das programações, há clientes que lhes chamam calendarizações, há quem lhes chama plano de inspeções e ensaios, programações, inclusive também vos vou mostrar a adequação desta área, a área das estabilidades, mas aqui na área das programações é onde o laboratório ou inclusive a produção, eventualmente esta área de calendarização de programação pode ser utilizada pela produção, de forma a ser possível gerir todas as informações cíclicas. O que é que eu quero dizer com isto? São amostras que são recorrentes, que estão planeadas, o que permite facilitar a programação, mais uma vez estou a repetir-me na palavra, mas é isso mesmo, permite também dar o processo de entrada das amostras do laboratório ser muito mais rápido. Porquê? Porque depois o laboratório também tem uma visão daquilo que está previsto entrar, ok? O que está previsto entrar, o que é que ficou pendente, o que é que não foi executado, e de uma forma rápida perceber, ok, tudo aquilo que estava programado e tudo aquilo que é extra programação. Ainda a aplicação desta área às estabilidades, é aqui também onde são programadas as estabilidades e depois de forma a que seja possível depois ir controlando o vosso plano de estabilidades, os próprios resultados e em função das periodicidades que vocês tenham definidas para esta área. Ponto seguinte, já falei um bocadinho da área da programação, entretanto fui falando também na questão da entrada das amostras no laboratório. Temos aqui esta área de entrada, pode ser utilizada de diferentes formas, ok? Pode ser utilizada para a área das colheitas ou inclusivamente para a área da amostragem, pode ser utilizada para a área de aceitação da amostra, ou seja, temos entidades que utilizam esta área para fazer apenas a aceitação da amostra e a partir daí, só depois que ela entra no laboratório, é o diretor do laboratório que decide qual é o fluxo que vai seguir depois aquela amostra, um conjunto de amostras dentro do laboratório, ou inclusive a entrada ser feita já a priori, em que quando vocês dão a entrada de uma determinada amostra em função da sua substância ativa e em função da forma farmacêutica, ele automaticamente já indica qual é o leque de ensaios que está especificado de fazer, inclusivamente a orientação para determinadas áreas de laboratório, ok? Processos. Temos ainda aqui na área de entrada da amostra, informação interessante no que diz respeito à questão das condições de armazenagem e também a garantia da questão da identificação inequívoca do lote, para que depois vocês consigam avaliar o comportamento desse lote ao longo do período. Isto é importante para depois também ligar com a questão das estabilidades, ok? Um ponto seguinte, gestão da amostroteca, farmacoteca. Ou seja, há uma área do Lab ELIMS que permite, após a entrada da amostra, gerir onde é que estão armazenadas as diferentes unidades da amostra, qual é a sua validade e em que processo é que estão. Ou seja, todo aquele processo de transferência de entrada da amostra para a amostrateca, da amostrateca para o laboratório, o retorno novamente à farmacoteca e depois, mediante o período de validade que é atribuído à amostra, fazer a segregação dessa amostra e depois, obviamente, que tem consequência eventualmente a destruição, vocês conseguem gerir o processo todo e saber em que momento é que está determinada a amostra e em que processo ou em que fase é que ela está, ok?
Outro ponto, recepção na unidade laboratorial, garantir que efetivamente a amostra entrou naquela unidade laboratorial e por uma questão de rastreabilidade perceber quem foi que a recebeu e em que data. Isto é interessante, imaginem, para entidades que até tenham ou laboratórios fisicamente separados uns dos outros, ou inclusivamente dentro do mesmo laboratório, quer garantir ao nível da rastreabilidade que aquela amostra efetivamente entrou naquela altura, naquelas condições e quem foi o responsável que deu entrada daquela amostra numa determinada unidade laboratorial, está bem? Quando estamos a falar de unidades laboratoriais, mais uma vez, como acabei de dizer, podem ser laboratórios que estão fisicamente distanciados ou então dentro do mesmo laboratório ter unidades laboratoriais distintas, físico-química, microbiologia, salas limpas, o que seja. Ou seja, a ideia desta área da recepção na unidade laboratorial é vocês garantirem a rastreabilidade do caminho, do fluxo da amostra e perceber onde é que a amostra entrou e em que instante. Outro ponto que é muito importante nesta área tem a ver com a integração de equipamentos. Já sabemos que nesta área são utilizados diversos equipamentos que por vezes têm um grande volume de dados, sejam HPLC, Power, o que seja. O interessante é a produtividade que é ganha nesta área e principalmente a eliminação de registros, de transcrição da informação. Porquê? Pela capacidade do sistema de se integrar e comunicar e ir buscar os dados ao equipamento, podendo depois fazer a introdução desses dados automaticamente no software. Enfim, eu digo automaticamente, mas acaba por ser de uma forma mais automatizada, porque há sempre um passo de validação e isso pode ser minimizado ou não, depende um bocadinho do processo que vocês tenham montado no vosso laboratório, mas a ideia é que quem faz a importação dos dados tenha depois um olhar crítico sobre a importação desses dados. Porventura o equipamento poderá estar com algum erro, poderá estar com algum ajuste que tem que ser feito e é importante, antes de ser feito a importação automática dos dados, haver aí um processo de automatização e verificação de se esses dados estão em conformidade ou não. Outro exemplo tem a ver com a introdução de dados primários, que vocês podem ver por aqui. Ou seja, eu falei no início, quando estava a falar na CFR, da questão das fórmulas de cálculo, da validação das fórmulas e por aí fora. O output que depois tem é mesmo para o analista ou os técnicos, quando estão a introduzir informação, introduzirem tudo aquilo que é registros primários dentro do sistema e o próprio sistema é que depois vai atribuindo as formas de cálculo que estão associadas. Okay? E podem ser registros primários simples, como uma uniformidade de massa, em que eu vou fazer a análise das 20 massas e mediante a minha especificidade ele diz-me quantas é que estão em conformidade, ou seja, neste resultado aquilo que o sistema me está a dizer é que 18 unidades em 20 estão em conformidade com aquilo que era pretendido. Okay? Isto é uma forma de introduzir informação. O software também já está preparado para a utilização do ALN, ok? Que é basicamente vocês conseguirem registrar a informação já em dispositivos móveis, computadores híbridos, de forma a que de uma forma tátil consigam introduzir essa informação. Ou seja, a informação é a mesma, só que introduzem de uma forma diferente e ele registra todos os passos, como vocês podem ver aqui. Ou seja, eu tenho aqui três etapas e dentro de cada etapa tenho diferentes tipos de registros. A ideia é que o sistema registre inequivocamente todos os resultados que são introduzidos e quem diz resultados diz, nós hoje não vamos mostrar, mas quais foram os equipamentos que foram utilizados, perceber se ele está em conformidade ou não está em conformidade com os planos de manutenção, os registros dos produtos, estoques, meios de cultura, o que seja, e perceber se está ou não está em conformidade com as datas de validade e os consumos mínimos. Enfim, a ideia é que vocês aqui consigam gerir toda essa informação e ter o caderno eletrónico, digamos, já que estamos a falar muito da questão das assinaturas eletrónicas e dos registros eletrónicos, terem a informação toda compilada no mesmo sítio.
Uma outra área tem a ver com a avaliação de critérios de aceitação de fase. Eu falei no início, quando estava a falar na CFR, que era garantir que o laboratório tem os seus processos montados e que efetivamente todos os passos depois podem ser subsequentes uns com os outros, que é um desses exemplos. Ou seja, apresentei-vos aqui um ensaio que é um ensaio de solução que tem 3 fases, vocês podem ver aqui deste lado direito, e em função da aceitação ou não da fase anterior, ele permite que o sistema me vá dando a indicação de se eu tenho que ter uma nova fase subsequente ou não. Okay? Neste caso, aquilo que temos são 3 fases. A primeira não foi aceita, logo o software diz-me automaticamente que eu tenho que fazer a segunda. Como a segunda foi aceita, eu não tenho que fazer a terceira. Isto é tudo configuração do sistema. Okay? Isto é adaptado depois à realidade do laboratório. Interessante é perceber diferentes informações que o software me pode dar, aliado àquilo que eu falei anteriormente, que são os registros primários. Ou seja, o meu resultado efetivamente é 81, ok? No entanto, ele consegue-me também colocar aqui qual é o meu mínimo e o meu máximo e o nível de contagens de unidades que foram feitas para aceitar este ensaio e as fases que estão dentro do ensaio. Uma outra área, validação do ensaio, ou seja, garantir efetivamente, há bocadinho falámos da questão da password e que cada utilizador tenha a sua password para que depois os dados não sejam manipulados por outros utilizadores. Nesta área da validação do ensaio, só tem acesso os responsáveis de método ou o diretor do laboratório, ok? E é aqui que efetivamente quem está a validar consegue ter a informação toda, consegue perceber o que é que está para validar ou não. Ou seja, a partir do momento em que passa para validação, já não é possível mais o analista voltar atrás no processo, ir alterar, a não ser que haja uma desvalidação do responsável. Obviamente, sempre que há uma alteração ao processo, como eu falei no início, há sempre um registro de todos os eventos que são feitos. Okay, mas a ideia é que quem está aqui consiga validar toda a informação, não só aquilo que é o resultado tratado, ou basicamente o resultado final, mas também informações que venham do passo de registro, seja a forma de cálculo, conseguir ao detalhe de perceber qual foi a forma de cálculo utilizada e validar qual foi o registro primário de cada um dos itens ou dos registros primários que foram introduzidos na forma de cálculo, assim como avaliar documentos, ok? Ter acesso sempre à regulamentação em qualquer momento ou qualquer fase do processo, perceber se estão conforme ou não estão conforme com aquilo que foi definido. Por fim, toda esta informação, onde é que ela vai culminar no certificado de análise? Ok, certificado de análise aqui, isto é só um exemplo, okay? Certamente vocês têm certificados muito mais bonitos que os que aqui estão, mas isto é só um exemplo, porque é onde normalmente, quando uma organização ou uma indústria não tem um software, passa mais tempo, ok, na elaboração dos certificados, e isto é claramente uma evidência de ganho de tempo ao nível depois da construção do certificado. Porquê? Porque todo o processo já foi validado anteriormente, tudo o resto foi introduzido anteriormente e apenas há um processo de validação pelo responsável, ok? E em função disso depois é emitido o certificado de análise. E com isto termino a minha intervenção. Espero não vos ter maçado muito e deixamos aqui um espaço aberto para questões, se tiverem. Estejam perfeitamente à vontade para colocar algumas questões. Enfim, foi bastante informação que foi disponibilizada hoje, portanto. Eu tenho aqui uma questão no chat privado que me estão a perguntar sobre a questão de validação do software. Sim, a validação do software, nós até já temos um processo que foi encabeçado pela Ambidata Espanha com uma entidade que nos ajudou no processo de validação de software. Obviamente são aquilo que é as bases do sistema e em cada processo, juntamente com o cliente, esse processo normalmente é feito em conjunto para garantir efetivamente que quando vocês estão a utilizar o software, após o momento da implementação, essa validação é feita e esteja documentada. Tenho ainda aqui outra questão.
que tem a ver com a validação dos resultados pode ser em simultâneo. Sim, a validação dos resultados pode ser feito resultado a resultado, ou pode ser feito por lote, não é? Depende um bocadinho depois como é que o responsável daquela área quer fazer a validação dos seus resultados, e normalmente o nível de permissões é feito mediante a permissão que vocês dão no início, ou seja, ao nível dos grupos de utilizadores. Vocês aquilo que têm são utilizadores, grupos de utilizadores, e dentro dos grupos de utilizadores têm acessos aos menus, podem ser distintos. Dentro dos menus podem ter acesso ainda a funcionalidades distintas, e dentro das funcionalidades também podem ter acessos distintos, sendo, por exemplo, a questões de que vocês viram no software, do inserir, o remover e o alterar, para determinados utilizadores devem ser e são distintos. Temos ainda mais aqui uma questão que tem a ver com a validação de software, novamente, no âmbito de um laboratório da área farmacêutica. Sim, nós já o fizemos, nós já temos clientes desta área, da área dos laboratórios da área farmacêutica. Convido-vos também a visitar o nosso site, onde têm lá os case studies destas áreas, está bem, destas e de outras áreas. E isto foi feito já também com os antibióticos Leão, que é um dos nossos clientes em Espanha, mas nós fazemos, por norma, fazemos sempre essa validação, porque é uma das questões que são importantes e que são necessárias e obrigatórias quando há a implementação deste sistema. Também, como eu já referi há bocadinho, nós temos uma parceria com o Ocotec para a validação de software. Temos inclusivamente um documento específico na área da validação de software, portanto, todos aqueles que são nossos clientes sintam-se perfeitamente à vontade de nos pedir essa informação. No que precisarem de nós, estamos aqui para ajudar também na parte da validação. Tentamos sempre, obviamente, por isso é que nós introduzimos a questão daqueles pontos da CFR 21, tentamos sempre que a implementação do sistema siga regras do cliente e siga regras também ao nível da regulamentação mundial para estas áreas. Como a Teresa disse, este webinar vai ficar nos próximos dias disponível no nosso canal do YouTube. Lá também estão todos os outros webinars que nós fizemos até agora, seja ao nível do Ambidata Live 2021, seja também os que nós realizamos no ano passado. Tem lá módulos como o controle da qualidade, como a questão da introdução de registros em Excel, por exemplo, poderá ser também uma área, um tema interessante para esta área da indústria farmacêutica. Convido-vos a ir verem e perderem algum tempo a perceberem que podem potencializar ou potenciar o Labo LIMS, e também como é que podem ir alterando os vossos processos de forma a cada vez mais transformar o vosso laboratório num laboratório digital. De minha parte, agradeço-vos pela vossa presença e vou passar a palavra aqui à minha colega Teresa. Espero ver-vos em breve. Quero agradecer agora, para finalizar, a vossa presença aqui em assistir ao nosso webinar. Se pretenderem uma demonstração mais específica, adaptada à vossa realidade, e também perceberem de que forma o Labo LIMS consegue ser um aliado nos vossos processos, estejam à vontade para entrar em contacto e fazermos assim uma demonstração. De minha parte, penso que é tudo, e obrigada, e voltamos-nos a ver